ele diz assim, confirmando o quê? Os ânimos dos e exortando-os a permanecer, pois que por muitas nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu li esse texto, eu falei assim, parece que eu nunca li a Bíblia. Olha lá, o André já pegou, né, André? Quando eu li, eu prestei atenção, falei, mas eu acho que eu já li isso. Eu já li várias vezes o livro de Atos. E tem certas coisas que estão na nossa cara e a gente não percebe. Porque nós precisamos ser revelados, diga revelados, pelo Espírito Santo. Amém? Uma coisa é você entender a Bíblia pela sua capacidade. E outra coisa é Deus mostrar para você. E olha que interessante. Pois por muitas o quê? Tribulações, nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. O que é tribulação? Problemas. O que é tribulação? Quem pode dizer? O que é tribulação? Estou tribulado. Vocês ouvem essa palavra? Não ouve muito? O que é tribulação? Cheio de coisas para fazer. Está tribulado. O que é tribulação? Problemas. Quem pode me dizer? Cheio de aflições. Cadê a benção? Manda um abraço. Dá um beijo nele para mim. Tribulações. Eu vou dar um exemplo aqui do que é tribulações nesse texto. Sabe por que Lucas escreveu isso aqui? Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Paulo, melhor dizendo, Paulo chegou lá numa cidadezinha chamada Listra. Deixa eu ver se tinha alguém com ele. Não tem ninguém. É Paulo e Barnabé. Cidade idólatra. E tinha um paralítico, desde criança lá, que não andava. Coxo. Não andava. Ele chegou no meio de todo mundo e mandou o paralítico andar. Ele disse assim, levanta-te direito sobre os teus pés. E o paralítico saltou e andou. Naquela hora, quando o povo viu isso, acharam que eles eram deuses. E disse assim, os deuses desceram entre nós. E queriam colocar eles lá em cima. E aquilo que eles faziam para os deuses, queriam fazer para eles, colocar roupa. Vieram os sacerdotes do templo, milhares de pessoas, era uma cidade grande. E queria matar animais para oferecer em sacrifício para eles, assim como eles faziam naquela época, sabe, matar. Hoje não tem aí um sacrifício de animais? Queriam sacrificar animais para eles. Pegaram eles, levaram por cima, né? Igual pega os políticos agora nessa época assim, põe. Aí, eles, Paulo e Barnabé, não aceitaram, porque falaram, não é nós, é o poder de Deus em nós, então nós não vamos aceitar isso. E não aceitaram, disseram assim, versículo 18, não precisa ler, mas eu vou ler para você, e com dificuldade, impediram que a multidão glorificasse eles. Só que no mesmo momento que eles ficaram ali explicando, esse é o poder de Deus, é Jesus e não sei o que, não sei o que lá, vieram os judeus, os irmãos, os judeus, não se preocupa com o bichinho não, preocupa não, com os judeus, e começaram a inflamar o ouvido daquele povo que estava lá. Sabe o que fizeram? Olha aqui, versículo 19. Põe lá, André, 2 versículos para frente. Olha lá. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, o que eles fizeram? Predeixaram Paulo e o arrastaram para fora, cuidando que estava morto. Então, o que
que é a tribulação? Isso é tribulação. Não é o mesmo dia, foi na mesma hora. Ele chegou para o paralítico e falou: levanta, anda. O paralítico levantou e andou, e o povo queria colocar eles como Deus, ou como deuses. Só que na mesma hora, no mesmo instante, levantou e apedrejaram. E só pararam a hora que viram que ele estava morto. Então, o que é a tribulação? É quando você geme e você sofre para permanecer na presença de Deus. Seja qualquer problema que você tenha, qualquer problema que você passe, seja de saúde, seja financeiro, seja entre os irmãos, seja com a igreja, seja o que for. E olha só, o versículo 20 fala: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Quer dizer, ele levantou, e no dia seguinte saiu para Barnabé, e continua, né? Versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos o quê? Voltaram para Listra. Listra onde? Onde ele foi apedrejado, em Icônio. Ou seja, voltaram para lá, mesmo que ele foi apedrejado. E no versículo 22 que fala: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. Ou seja, quando você vem para Jesus, não significa que você não vai ter mais problema. Você continua tendo problemas, continua tendo desafios, só que eles não te vencem. Amém? Paulo fez um milagre, foi apedrejado, foi dado como morto, mas o que Deus fez? Levantou, deu ânimo, e a igreja lá acabou? Não. A igreja lá continuou. Amém? Então o que é a tribulação? Tribulação é quando o diabo se levanta para tirar você da presença de Deus. Amém? Por exemplo, nós estamos passando uma tribulação. Aqui na igreja, por exemplo, estamos passando. Estamos passando. Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas não querem. Elas não querem. Você fala assim: olha, meu irmão, se você está namorando, o teu namoro tem que ser santo. Você tem que esperar o casamento. Aí se levanta os casais de namorado e vão embora. Pastor, o senhor está me ofendendo, o senhor está me expondo. Eu vou saber, irmão, que você está fora da presença de Deus. Então, o que acontece? Não só isso, mas outras pessoas. Várias situações que as pessoas elas querem vir na igreja, mas elas querem assistir um show. Elas querem ver. Né? Quando, por exemplo, nós fazemos libertação, não vou nessa igreja não, porque o demônio baixa lá. Aí quando nós pregamos a palavra, não vou naquela igreja não, porque aquele pastor não tem poder. O demônio não manifesta. Então, o que é isso que nós vivemos? Uma tribulação. Vivemos uma tribulação. A igreja vive nessa situação. Hoje nós estamos passando por isso, mas vai passar, amém? Vai passar, porque o inferno não quer isso. Depois que nós fizemos o trabalho, que fomos para as ruas, todas as igrejas dos conselhos que nós temos conversado, têm passado tribulações. Todas, sem exceção de nenhuma. Todas. Eu conversei, estou sabendo que todas estão passando tribulações. Esse trabalho que nós fizemos, quem participou da passeata? Porque o diabo não quer. Amém? O diabo ele não quer. Ele quer parar. Ele vem com tudo para cima da gente. Então, da mesma forma, o que acontece? Veja bem, na nossa vida pessoal, muitas vezes a tribulação vem para tentar nos tirar da presença de Deus,
por que que... não conversa não, por gentileza. Tem poucas pessoas, ainda vocês conversam, fica difícil. Então, o que acontece? O Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus, sim ou não? Fez uma cura, sim ou não? O diabo gostou? Não. O que que ele fez imediatamente? Arrumou alguém para apedrejar ele. Paulo poderia ter levantado e ter falado assim, mas, ô Senhor, o senhor não está vendo? Eu acabei de curar no teu nome, e como que o senhor permite que me apedreje? Será que ele não podia estender a mão lá e todo mundo cair? Que poder que é esse? Mas o reino de Deus é assim. Importa que entremos nele por muitas tribulações. Você prestou atenção na palavra que eu dei sobre a oferta da viúva de Sarepta? Era ela e quem mais? Não, um filho só. Aí o que aconteceu? Fez o bolo, não fez? Fez. O profeta ficou lá com ela e o filho, sim ou não? Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Sabe? Quem sabe? O filho dela morreu. Mas como pode? Mas presta atenção, vamos lá. Ela ia morrer, não ia? O filho ia morrer, não ia? Ia morrer do quê? De fome. Veio o profeta, ela obedeceu, sim ou não? O homem de Deus lá com ela, não era qualquer um, era o profeta Elias, aquele que orou e o fogo do céu caiu, sim ou não? Era esse cara que estava lá. Como que pode o filho morrer? E aí? O que é isso, gente? Uma tribulação. É quando você faz tudo certo, mas mesmo assim as coisas dão errado. Você fala assim, poxa vida, mas eu lutei tanto pela minha família, eu lutei tanto pela minha esposa, pelo meu filho. Poxa vida, eu dei o melhor de mim, eu fiz o melhor que eu podia fazer. E mesmo assim as coisas estão dando errado. O que é isso? Uma tribulação. O que o profeta fez? Entrou lá dentro, pegou o menino na cama que ele dormia, colocou lá em cima, ajoelhou e falou assim, meu Deus, será que até o filho da mulher que o Senhor separou para cuidar de mim, o Senhor também matou? Ou seja, ele recorreu a quem? A Deus. E o que aconteceu com aquele menino? Ele levantou. A Bíblia diz que Deus o reanimou. Agora, tanto Paulo quanto Elias, e se eles então abandonassem, o que ia acontecer? Se Paulo falasse assim, que Deus é esse, que levanta o paralítico, mas não me guarda. Ó como é que eu estou, todo arrebentado, todo cheio de pedra. Olha como é que eu estou. Eu vou abandonar, eu vou embora. E se Paulo fizesse isso? Outro iria fazer. Mas Paulo não ia ter o galardão que tem e nem ia ser imortalizado. O que reis, homens fizeram para se imortalizar, ninguém se imortalizou nessa terra. Mas Deus aprove levantar homens simples que nem queriam ser importantes. E o nome deles são falados de geração em geração, por milhares e milhares de anos. A memória deles são levantadas e sabemos que eles estão na presença de Deus. Mas porque eles aceitaram entrar no reino de Deus, enfrentando as tribulações. Pastor, então eu não quero ser de Jesus, eu não quero estar na igreja, eu não quero entrar nesse reino, eu não quero lutar.
bom, você vai sofrer o quê? Tribulação do mesmo jeito. Só que você vai sofrer por dentro. Aqueles que são de Deus sofrem tribulação, mas sofrem tribulação por fora. Não sofrem por dentro. Sofrem por fora. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E tendo sido, pois, o quê? Justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus. O que é ser justificado? É ser aceitado. Pelo sacrifício de Jesus, Deus nos aceita. Então, como nós temos fé em Deus e cremos no sacrifício dele, então Deus nos aceita não por nós, não pela nossa capacidade, porque nós não somos nada. Nós somos pior do que a coisa mais simples que existe, mais vã que existe. Nós somos nada. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos aceita pela fé. E aí nós temos o quê? Paz. Nós temos paz. Nós compramos um rapaz, se você for na loja, a marca chama Lateste. E eu estava conversando ontem ainda com o moço que traz mercadoria para a gente, que conhece a empresa, não conhece a gente. Há um tempo atrás a gente foi comprar dele lá, e a gente ofereceu um valor, e o homem ficou bravo. Ficou bravo. Aí depois o filho dele ligou para a gente, depois de uns 15 dias, para a gente fazer negócio. Porque o pai estava doente, e o pai acabou tirando a vida. Mas ele queria fazer negócio com a gente. E aí, sábado, ontem, chegou a mercadoria deles, isso já faz uns 3 meses, e eu estava conversando com o William é o que traz para nós. E ele falou assim, olha, eu apertei a mão dele, era 10 horas da manhã, mas fica tranquilo, só estou apertando sua mão. Não, só estou tranquilo, não vai não. Fica tranquilo. Quando era meio-dia, me ligaram que ele tinha tirado a vida. Eu falei, por quê? Ele falou, ninguém sabe. Devia? Não. Nunca teve um cheque sem fundo. Carro importado. Empresa, prédio próprio. Crédito à vontade. Tecido e mais tecido, tudo à vontade. Os filhos trabalhando, família linda. Chegava de sexta-feira, tinha eles têm uma chácara lá numa cidade, lá no sul é muito bonito, né? Lá no sul as coisas lá são muito bonitas. É um pouco diferente daqui, né? E aí eles têm uma chácara lá, ele está falando para mim, e aí eles vão, fecha a fábrica às 5 horas, quando chega lá o caseiro já está fazendo churrasco. Já está fazendo churrasco. Ficam lá, toca viola, e fica no outro dia, e vai embora sábado ou domingo e tal. Falei assim, mas a vida... Não, tudo bem. Mas naquele dia mesmo, ele pegou e deu um tiro. E ninguém nem escutou, e foi ver depois só que ele estava lá. Agora, por quê? Por que as pessoas se tiram a vida? A mesma coisa aqui na cidade. Nós somos... Jabuticabal, quando um tira a vida, depois tem semanas assim, vários que tiram a vida. Esses dias lá perto de casa, lá o rapaz tirou a vida, posto de gasolina aqui na cidade, tudo, também, pegou um revólver, atirou ali no estacionamento do São Marcos, um posto de gasolina, gente, muito bem. Por quê, gente? O que falta para as pessoas, que às vezes elas ou têm problema, ou não têm, mas elas sofrem por dentro, o que falta para elas? Paz. O que falta?
paz. Aquele que é de Deus, presta atenção que eu vou te falar. Aquele que é de Deus, ele tem paz. O mundo está caindo, está tudo com problema, mas ele olha e ele sente paz. É que não, eu estou falando para você. Algumas pessoas foram embora. A gente apertou um pouquinho, a gente exigiu um pouquinho, e as pessoas foram embora. A gente dá uma palavra mais firme, as pessoas vão embora. Pergunta como é que eu estou. Em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo aqui. Amém? E no tempo de Deus, as coisas vão mudar. Amém? No tempo de Deus, as coisas vão mudar. Por quê? Por quê? Porque eu tenho consciência. Agora, se a minha consciência é pesada, como é que eu fico? Preocupado. Meu Deus, deixa eu ver o que eu vou pregar aqui. Não, porque Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai mudar a sua vida. Fica de pé aqui, fica de pé aqui. Olha, eu profetizo sobre você que Deus vai te prosperar, vai te abençoar, amém. Você entendeu? Era para ter caído, irmão. Você não viu que eu pus ali? Vamos fazer de novo. Vai. Eu profetizo que vai... Não, por trás, irmão, é por trás. Você não sabe, você nunca foi nessas igrejas, não? Você nunca foi na igreja? Nunca foi nessas igrejas? Fica quietinho, olha aqui para mim, fecha o olho, irmão. Fique em paz aí. Eu profetizo que Deus vai te abençoar. Amém. Pronto, tem que pôr a perna atrás. Quer dizer, eu não estou preocupado, eu não preciso mudar. Amém? Foi de verdade agora? Jack Chan. Amém? Eu não preciso ficar preocupado. Por quê? Porque a tribulação, ela vem justamente quando nós estamos buscando fazer as coisas certas. Amém, gente? Então, mas por que eu fiquei doente? Por que esse problema veio? Por que meu filho, eu fiz tudo certinho, está tudo certinho, eu coloquei diante de Deus, por que o meu filho está assim? Por que a minha vida está assim? Por que a minha esposa? Por que o meu marido? Meu Deus, por quê? A tribulação vai passar. Amém? O dia mau vai passar. É como eu sempre digo aqui para vocês. Quando Jesus falou da casa que está sobre a rocha e da casa que está sobre a areia. Para as duas, Jesus disse que veio o quê? Para as duas vieram a tempestade. Para as duas vieram os ventos fortes. Para as duas vieram os rios passaram. Para as duas. Tanto para quem estava na rocha, quanto quem estava na areia. Quem permaneceu? A casa que estava firmada na rocha. Então, o que acontece? A tempestade, ela vem para nós também. Amém? Só que tem uma diferença. Ela não te derruba. Agora, aquele que não é de Deus, vive o quê? Qualquer coisinha, a casa cai. Então, por exemplo, vamos lá. A pessoa está na igreja. Alguém não cumprimentou ela. E essa igreja, o povo é tudo ignorante. Se acha melhor. Não vou na igreja não. Às vezes a pessoa que está do lado dela está com mais problema do que ela. De repente você fala, não vou mais nessa igreja não, porque o pastor fala de dinheiro. O pastor fica falando de dinheiro. Sai da igreja. O outro sai da igreja por vários motivos. Ou seja, assim, são motivos assim banais. Você nota que a pessoa, o que acontece, ela está firmada onde? Na areia. Ou seja, vem qualquer coisinha, tira ela do quê? Da presença de Deus.
Qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha ofende, qualquer coisinha ela já pragueja, já amaldiçoa, já fala o nome não sei do que lá, já xinga, qualquer coisinha ela já quer abandonar. Ah, pastor, quero abandonar tudo e sumir. Por quê? Ah, não sei, não tenho motivo, estou com vontade. Eu atendi uma pessoa que ela falava assim: ah, pastor, eu tenho vontade de sumir. Mas por quê, irmã? Eu não sei, eu só tenho vontade de sumir. Você acha que essa pessoa, ela foi aceita por Deus? Não. Porque aquele que é aceito por Deus, que tem fé e que aceita Jesus no seu coração, ele tem paz. Amém, gente? Ele tem paz com Deus. Ah, o pastor está irritado hoje. Ah, mas também o pastor é homem também, é ser humano, ele pode se irritar também. Ah, porque essa pessoa me olhou de atravessado. Ah, eu vou ver que ela está com problema no olho. Está com problema no olho. É por isso que ela te olhou de atravessado. Ah, porque essa pessoa, porque, e não sei o quê. Né? Entendeu? Não, porque falou de política na igreja. Não pode falar de política na igreja. Por que não pode falar de política na igreja? Por que não pode falar de política na igreja? Se depois nós temos que ficar orando por você 4 anos, que você não arruma emprego, que você fica na fila do SUS, que você não sei o que lá, culpa de quem? De quem? Do político. Aí eu não posso falar de política na igreja. Eu não entendo, gente. Por que não pode falar de política na igreja? Não entendo. Por que não pode? Fala para mim. Não sei. Agora, nós temos que começar a prestar atenção como que nós estamos. Diz aqui a palavra de Deus: pelo qual também temos entrada, falou de entrar de novo, pela fé, e a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa esperança? A glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Ou seja, nos gloriamos, nos alegramos. Como pode alguém ficar alegre passando tribulação? Por que alguém fica alegre passando tribulação? Por quê? Fala para mim. Por quê? Porque tem paz. Mas qual é a consciência? Sobra o que está no caminho, mostra que está no caminho. Vai passar. É uma fase. Por quê? Por que nós nos alegramos? Porque quando a tribulação passa, a vitória vem. Nós somos abençoados. Jesus não foi para o deserto? Quantos dias ele ficou? Sem comer e sem beber. E quem ficou com ele? O diabo. Que tal você ficar sozinho com o diabo, sem comer e sem beber 40 dias? Mas não é esses demoninhos, não. É o diabão que está preso lá, que não manifesta. É o Lúcifer. Pensou? 40 dias. Depois, sendo tentado, sendo tribulado. E a Bíblia diz que depois que o diabo foi embora, o que aconteceu com Jesus? Veio os anjos e o serviram. Depois da tribulação, os anjos vão te servir. Depois da tribulação, os anjos vão te servir. Depois da tribulação, os anjos vão te servir. Amém? Agora sim. Melhorou. Sabendo que a tribulação produz o quê? Um pouquinho antes, André. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, o quê? Experiência. A experiência e a esperança o quê? Não traz confusão.
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi? Coloca lá a imagem, André, que eu te passei, por gentileza. Não, é aquela outra. Isso, está lá. Então, primeiro, nós temos o quê? Aceitação de Deus. Por ter aceitado Jesus, Deus também, diga assim, por eu ter aceitado Jesus, Deus também me aceita. Por isso nós temos o quê? Paz. Mas você é livre da tribulação? Não. Deus permite que você passe tribulação. Por quê? Porque quando está tudo bem, a gente dá uma relaxada, sim ou não? Dá. Quando está tudo bem, a gente ora menos. Quando está tudo bem, a gente está menos assíduo na igreja. Quando está tudo bem, as coisas também, a gente também dá uma relaxada, sim ou não? Então Deus permite a tribulação. Só que a tribulação vai gerar o que em você? Paciência. Porque você tem que esperar passar. Você tem que esperar passar. E aonde é o melhor lugar para você passar? Aonde? No altar. Na presença de quem? De Deus. Eu não entendo. Eu vou orar para algumas pessoas, eu falo assim, eu fico pensando assim, se eu tivesse na situação dessa pessoa, eu vinha segunda-feira na oração, eu ia fazer o sacerdócio terça na minha casa, quarta-feira eu ia no sacerdócio de alguém, quinta-feira eu ia no culto, eu ia estar todos os dias na igreja. Eu fico pensando, a pessoa está passando um inferno, e ela não vem passar nos pés de Jesus, no altar. Ela fica esperando, sofrendo. É por isso que ela fica doente. É por isso que ela fica enferma na alma. É por isso que ela fica dolorida. Por quê? No coração. É por isso que os maus pensamentos vêm. Por quê? Porque o melhor lugar para você ficar quando as coisas estão difíceis é ali, ó, agarrado com Deus. Vai passar. Amém? Vai passar. Esse problema vai passar. Ah, pastor, a gente tem que estar todo dia agarrado com Jesus. Amém. Mas nesse momento de tribulação, você tem que ter mais paciência. Tem certas coisas que não tem o que fazer. Você só tem que esperar. Sim ou não? Tem que esperar passar. Não tem o que fazer. Você tem que esperar passar. Aonde? Na casa de Deus. Aí a pessoa fala assim para mim, ah, pastor, não sei, sabe, estou com um problema na minha vida pessoal, por isso que eu não estou vindo na igreja, eu vou esperar resolver, aí eu venho para a igreja. O que você acha? Você acha que essa pessoa vai sobreviver espiritualmente? O que vai acontecer com ela? Os problemas vão o quê? Vão o quê? Os problemas vão o quê? Vão levar ela. Sim ou não? Tem que ter paciência. Nós já vamos encerrar. A paciência gera o quê? A experiência. E a experiência? A esperança. Qual que é a esperança? A esperança que vai passar. Que você vai vencer. Que você vai chegar no outro lado. Amém? Qual que é a esperança? A esperança é que, de qualquer forma, seja nessa terra ou seja lá no céu, você vai vencer. Essa é a esperança. E no versículo 5 diz assim, coloca para mim, André. E a esperança não traz confusão, porquanto o que está derramado em nós? O amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí eu pergunto para você, você recebeu o Espírito Santo? Porque se você recebeu o Espírito Santo, você não precisa pular de igreja em igreja. Se você recebeu o Espírito Santo, você não precisa ficar
chorando, se lamentando, com medo da vida, com medo dos problemas. O que Elias disse para a mulher? Não temas. Amém? Disse para ela, não temas. Então, quando você tem o Espírito Santo, preste atenção, olha para mim, nós já vamos encerrar. Quando você tem o Espírito Santo, não tem confusão, porque você tem o Espírito de Deus. Amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Pessoal do louvor, preste atenção no que eu vou dizer para você. O segredo, sabe qual que é? É você receber o Espírito de Deus. Diga assim, o segredo é se eu receber o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vencemos tudo. Amém, gente? Quando nós recebemos o Espírito de Deus, não importa, nós não temos dúvida no nosso coração, não temos medo no nosso coração, nós não temos nenhum sentimento negativo no nosso coração, amém? Porque esse Espírito nos dá paz. Olha para mim, por favor, nós estamos encerrando. A paz de Deus, você fica em paz. O mundo está caindo, os problemas estão muitos, mas você está ali com Jesus. Você está em paz. Você tem certeza que você vai vencer. Amém? Gostaria que todos vocês, para nós encerrarmos, viessem aqui na frente do altar, por favor.